Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre as propriedades gerais da matéria. Vamos falar sobre a elasticidade, a divisibilidade e a porosidade, ou também conhecida como descontinuidade. Vejamos agora a nossa próxima imagem. Vamos falar agora sobre a elasticidade. A elasticidade é a propriedade que a matéria tem de retomar o seu volume inicial, uma vez cessada a força que causa a compressão, ou seja, é a capacidade que toda matéria tem de diminuir o seu volume quando uma força é exercida sobre ela. Lembre-se que essa propriedade ela é inversa, ela é o contrário da compressibilidade que já estudamos em aulas anteriores. Vejamos ao nosso exemplo abaixo. Nós temos um elástico e uma mola. Por mais que a gente estique o elástico até o seu limite, antes que ele seja rompido, que ele deforme, ao pararmos de fazer a força, ele volta para o seu estado, a sua forma inicial, de quando pegamos inicialmente. Pois quando cessamos, quando retiramos a força que estamos exercendo nessa matéria, ela retorna a seu volume inicial. Da mesma forma acontece com a mola. Quando esticamos a mola e alargamos, tiramos a força que estávamos exercendo sobre ela. Ela retorna ao seu volume inicial. Vale lembrar que materiais diferentes, eles possuem elasticidades diferentes. É que se você exercer uma força muito grande nesses corpos, você pode acabar deformando. Isso faz com que os corpos eles não retornem o seu volume inicial. É importante também ressaltar que essa diferença de elasticidade entre os tipos de materiais, eles estão relacionados com os diferentes átomos que formam essa matéria, ok? Vejamos agora a nossa próxima imagem sobre a nossa propriedade geral da matéria, que é a divisibilidade. A divisibilidade da matéria, ela permite que o objeto, mesmo ao ser fracionado, fragmentado em pequenas partes, ela mantenha suas propriedades. Ou seja, essa propriedade que a matéria só irá reduzir as suas partes em pedaços menores. Uma vez essas pequenas partes elas possuem as mesmas características químicas e físicas da matéria inicial. Vejamos o nosso exemplo abaixo. Nós temos aí um pão sendo cortado e também um copo com água. Um pão, por exemplo, pode ser dividido por métodos físicos, chamado também de fenômenos físicos, lembram? Nós já estudamos também sobre isso em aulas anteriores. Então, o pão, ele pode ser fragmentado com o uso de uma faca. As fatias criadas têm as mesmas características do pão inteiro, mas são porções menores. Essa é a única diferença, só o tamanho mesmo. A mesma coisa acontece com a água, onde se você diminuir o volume dessa água e chegar à menor porção de matéria, que nós chamamos de molécula, essa molécula será as mesmas propriedades, as mesmas características da substância como um todo, ok? Vejamos agora a nossa próxima propriedade geral da matéria, que é a porosidade, ou também conhecida como descontinuidade. Toda matéria ela é porosa ou descontínua. Por mais unidas que as partículas estejam, sempre haverá um pequeno espaço entre elas. Esses espaços nós chamamos de poros ou espaços intermediários. Esses poros
são os espaços entre as moléculas, que pode ser maiores ou menores, dependendo da matéria que estamos observando. Existem espaços da matéria que não são visíveis a olho nu. Lembrando que já estudamos os comportamentos das moléculas nos 3 estados físicos diferentes da matéria: sólido, líquido e gasoso. Vimos também que no estado sólido, as moléculas se encontram mais organizadas. Elas vibram com pouca intensidade e rapidez. Devido a essa pouca vibração das moléculas, isso faz com que a atração entre elas seja maior, diminuindo assim os espaços entre elas, as distâncias entre uma molécula da outra. Mesmo as moléculas estando mais próximas possíveis, sempre haverá um espaço entre elas. Analisem a nossa primeira imagem. Nós temos aí uma árvore, onde essas bolinhas vermelhas, elas estão sendo representadas pelas moléculas que compõem o caule da árvore. Preste bastante atenção que entre as moléculas você consegue perceber um espaço entre elas. Esses espaços é a descontinuidade da matéria, tá? São os poros entre elas. É por isso que a porosidade é uma das propriedades gerais da matéria, tá? Pois acontece com todas as substâncias. Não importa o estado físico da matéria, se ele está no estado sólido, líquido ou gasoso, ok? Ao lado nós temos aí o exemplo da água no estado líquido. O espaço, a distância entre uma molécula e outra já é maior, tá? Comparada com o estado sólido. Então, a porosidade dos líquidos é maior do que dos sólidos, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula.